Havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar os colegas deputados, a colega deputada, deputado Maurício Peixer, que encontra-se aqui conosco, deputado Márcio Machado, que está online, deputado Fernando Kreling, que também está virtualmente conectado conosco, e a deputada Luciane Carminati também nos acompanhando de forma virtual. Dando início à pauta, submeto à discussão a ata da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura e da ata de instalação referente à 1ª e à 2ª sessões legislativas da 20ª legislatura, já distribuídas previamente aos senhores deputados e deputada membros desta comissão. Em discussão, a pauta. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Cumprimentar também nosso deputado Marquito, que também compõe esta comissão e está presente aqui. Passamos, portanto, agora à ordem do dia, discussão e votação de requerimento. Requerimento 033 de 2023, de autoria deste deputado, que requer a realização de 40 palestras com o objetivo de conscientizar a população em geral sobre os efeitos maléficos das drogas e o impacto do seu consumo para a sociedade, a serem realizadas regionalmente nos meses de maio, junho e julho de 2023, em datas a serem definidas. Senhores deputados, senhora deputada, eu vou discutir rapidamente este requerimento de nossa autoria. Nós queremos dar prosseguimento ao que esta comissão já fazia, sob a presidência do deputado Ismael dos Santos, hoje deputado federal, e dar continuidade ao trabalho de palestras em escolas, onde houver a necessidade. Nós já recebemos, via a comissão, algumas solicitações de câmaras de vereadores, inclusive do Ministério Público também, pedindo a presença desta comissão para fazer um trabalho de conscientização e de palestras. Por esse motivo, apresento este requerimento, que coloco à apreciação dos senhores deputados, os quais também colocam à disposição toda a estrutura desta comissão para que a gente possa cada vez mais levar esta mensagem, a mensagem da conscientização contra as drogas por todas as regiões do Estado. Coloco em discussão, caso algum deputado ou a deputada queiram discutir. Deputado Maurício Peixer. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa. É importantíssima a orientação, né, e principalmente nas escolas, onde que está o maior perigo, ou onde que avançam mais aqueles o tráfico, né? Queria saber como é que funciona isso, de que maneira, quem vai ministrar essas palestras, né? É o corpo aqui da Assembleia Legislativa, é algum deputado, quem vai fazer ministrar as palestras? Deputado, nós já solicitamos à presidência desta casa a cedência do tenente Wolff, que encontra-se aqui conosco, que já fazia esse trabalho nos anos anteriores junto ao deputado Ismael e que dará prosseguimento juntamente também com o subtenente Salmora. Ambos são da reserva da Polícia Militar e junto à comissão já elaboraram todo o material que será levado nessas palestras. E com a aprovação dos senhores aqui, a gente poderá startar esse processo. Já temos algumas solicitações de escolas que pediram a presença da comissão. Ainda no dia de anteontem, recebi uma demanda do deputado Marcos da Rosa, também a partir de uma solicitação feita por uma Câmara de Vereadores. Então, a gente já começou a ser demandado, e eu acho que essa comissão, né, por ser a comissão de prevenção e combate às drogas, entre outras atribuições, também tem que trabalhar a questão da prevenção. Então, através dessa equipe, é uma equipe reduzida, mas eu tenho certeza que, bem organizada, a gente consegue dar uma atenção a esses pedidos que têm chegado a esta comissão. Ok, só para terminar, né, a última pergunta, como é que se credencia? Através de Câmara de Vereadores pode fazer pedido ou a própria escola também, né? É isso? E tem um critério para distribuição no Estado? Ou quem chegar antes, quem pedir antes, será atendido? Eu conto com a parceria dos senhores deputados, que trazendo o ofício, a gente senta e conversa junto à comissão aqui para articular da melhor forma possível. Eu acredito que a gente tem menos de 10 pedidos até o presente momento. Ótimo. Então, nós estamos aqui aprovando até o mês de julho 40 palestras para serem realizadas. Então, eu conto com
a colaboração dos senhores deputados para que a gente possa espalhar ainda mais esse trabalho da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Muito bem, obrigado, parabéns. Deputado Marquito. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a todos os membros da comissão. Cheguei atrasado, estou aqui no lançamento da frente parlamentar da meliponicultura e da apicultura, que está sendo lançada aqui na sala ao lado, então estive ali na abertura. Eu quero, primeiro, dizer que essa atividade é uma atividade realizada, pelo meu entendimento, pela Escola do Legislativo, né? Através dessa solicitação da comissão, né? Então, estes membros que o senhor acabou de nomeá-los, bem como o material didático, são já procedimentos elaborados desde a comissão anterior, através da Escola do Legislativo, né? Os membros palestrantes se cadastram, se credenciam à escola e realizam essas atividades. Confere? Diretamente é feito por estes membros da reserva da Polícia Militar via comissão, como já vinha diretamente sendo pela realizado. comissão. Exatamente. Ótimo. O que nós faremos com a Escola do Legislativo é a realização de seminários, como já ocorre nas outras comissões temáticas. Então, este é diretamente pela comissão. Diretamente com os pela membros comissão. que já fizeram isso na gestão anterior. A gente vai poder Maravilha. nortear o trabalho deles e eu conto com os senhores, com Vossa Excelência, para que a gente possa levar para as escolas, entidades, enfim, onde for necessário conscientizar. Ótimo. Mais algum deputada queira discutir? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Vou passar a palavra agora ao Fernando Henrique da Silveira, que é o presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes e que foi convidado por nós para se fazer presente no dia de hoje aqui. E nós vamos conceder a palavra nesta comissão ao presidente do CONEM, Fernando. Seja bem-vindo, Fernando, por até o tempo de 5 minutos. Boa noite a todos. É uma satisfação, em nome do Conselho Estadual de Entorpecentes, estar mais uma vez aqui na Casa Legislativa. E cumprimento o deputado Lucas Neves, em seu nome, cumprimento aos demais deputados que estão participando dessa reunião na noite de hoje. Gostaria, em nome do Conselho, parabenizar o início dos trabalhos dessa comissão, nesse período legislativo, dizer que o nosso Conselho quer ser um parceiro dessa comissão aqui na LESC, dizer que o nosso Conselho, nós temos várias demandas, nós somos, por lei, o responsável pelas políticas públicas ligadas às drogas aqui em Santa Catarina, e nós tivemos recentemente a visita do deputado que preside essa comissão lá no nosso Conselho, apresentando a ele, né, algumas das nossas demandas, alguns dos nossos serviços prestados ao longo dos 40 anos desse Conselho. E uma das principais demandas que a gente quer apresentar e reiterar a essa comissão é a necessidade de a gente colocar em prática o fundo que, na verdade, nunca recebeu um centavo por parte do governo do Estado, nenhuma instituição, o que falta regulamentação para que a gente consiga trabalhar principalmente a questão da prevenção, a questão das comunidades terapêuticas, da reinserção, tudo aquilo que envolve a questão das drogas. Nós temos também uma necessidade, senhor deputado, de que exista por parte do Executivo a sensibilidade de estruturar, através de funcionários, a nossa equipe. Hoje nós só temos uma funcionária, que é uma policial civil à disposição, e uma funcionária contratada, para que a gente possa, deputado Marquito, fazer análise hoje de cerca de 107 credenciamentos que a gente fez no ano passado para que receba recursos da Secretaria da Saúde do Reviver. E também visitei o ano passado pelo menos 35 cidades no estado, para que a gente pudesse conhecer as comunidades que pediram credenciamento. E, para isso, a gente precisa de uma estrutura e a gente precisa do apoio, então, da Assembleia Legislativa através dessa comissão. Nós temos certeza que, trabalhando juntos, vamos conseguir amenizar um pouco o problema das drogas e, com certeza, hoje, essa disposição que é de 40 cursos, né, logo, logo a comissão vai ver que é totalmente insuficiente, né? A demanda é muito grande, a gente precisa trabalhar essa questão da prevenção e, com certeza, se a gente puder ter outras oportunidades de externar
os trabalhos que a gente tem colocado como prioridade no nosso conselho, como é a criação de conselhos municipais em Santa Catarina, inclusive a capital do estado de Santa Catarina está com o conselho desativado. Então, isso já demonstra como é que é a situação do enfrentamento às drogas e a importância que os políticos têm dado até agora a essa questão. Então, não vou me prolongar, vou ficar dentro do tempo estipulado, mas reitero, nós estamos lá na Secretaria de Segurança Pública à disposição de qualquer um dos deputados desta comissão para que a gente possa dar andamento a essas tratativas que possam levar à efetivação, principalmente do fundo, para que a gente possa levar recursos para todo o Estado. Tá certo, deputado? Muito obrigado. Um deputado gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta ao Fernando, deputado Marquito? Deputado Peixe? Não, queria só dizer da importância de trazer esse tema aqui para a comissão. Eu tenho a certeza absoluta que ter instrumentos, né, de controle social sobre as políticas é um melhor caminho, por isso que o Conselho é um espaço que precisa ter estrutura para funcionar, obviamente, mas que principalmente consiga garantir que cumpra sua função, que é de controle social sobre as políticas públicas do tema do qual esse Conselho ele surge, né? Então, acho que o senhor coloca aqui é muito importante, a ausência do Conselho Municipal da capital catarinense. Eu acho que pode sair um encaminhamento, inclusive, desta comissão, através de um expediente sugerindo para que a Prefeitura Municipal de Florianópolis reinstale ou instale o Conselho Municipal, bem como também um posicionamento da própria comissão em relação ao fundo e à estrutura de funcionamento do Conselho Estadual, né? Então, queria colocar isso como sugestão, né? E dizer da importância também de a gente entender que para a gente fazer um trabalho de combate ao uso de drogas é fundamental pensar nesse ser social e individual que é o usuário, né? Ou a prevenção para que não se vire um possível em potencial usuário. E isso se dá através de várias estratégias, né? O acesso à educação, a instrumentos de saúde, o acesso a equipamentos de esporte, cultura, arte, né? São fundamentais para que essa busca por prazeres, essa busca por preenchimentos, ela não se encontre na busca pelas drogas, né? E a gente poder pensar numa sociedade de forma mais global, assim. Por isso que eu tanto tenho como entendimento a importância de políticas como as práticas integrativas e complementares em saúde, que são a busca por uma saúde mais integral e global, que entra aí a atividade de esporte, yoga, meditação, entra atividades do uso de produtos homeopáticos, né, como formas de tratamento, mas formas também de enfrentamento a essas questões, assim como também as políticas instaladas hoje a partir de pessoas que estão aprofundadas no seu vício, né, também encontrem instrumentos a partir hoje de políticas que encontram a redução de danos como um instrumento para preenchimento desses seus vazios, ou mesmo por preenchimento dos seus prazeres que é encontrado nas drogas. Então, quero colocar esses aspectos porque eu acho que pensar o combate ao uso de drogas numa perspectiva sistêmica e mais ampliada, a partir das condições também que essa pessoa se encontra, através dos acessos ou não aos princípios básicos de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e lazer, são fundamentais para a gente fazer todo esse trabalho, e quero me colocar aqui amplamente à disposição para fazer essas provocações, mas também essas construções conjuntamente com a comissão e com o Conselho. Se me permite, primeiramente gostaria de cumprimentar o então vereador, né, da capital, e nós temos aqui um assessor do seu gabinete que participou agora recentemente em Florianópolis de uma reunião da Frente de Saúde Mental, e já tinha se colocado à disposição, inclusive, de ser um fomentador na criação dessa reativação do Conselho. Estive com o prefeito Topazio na semana passada, ligado ao lançamento do saneamento na educação, e ele também se prontificou
a marcar uma reunião para que a gente possa dar esse pontapé junto ao secretário de Assistência Social, que tomou posse recentemente. Eu gostaria de reiterar a colocação muito bem feita pelo deputado Marquito, para que essa comissão pudesse analisar, e eu aí estendo, não só um ofício ao prefeito da capital, o senhor presidente, mas que, da mesma forma, quando nós fizemos uma visita ao Ministério Público de Santa Catarina, a gente, naquela época, pediu uma recomendação, mas não foi feita uma recomendação, foi feita uma sugestão para que essa Casa Legislativa possa sugerir aos prefeitos de Santa Catarina a criação dos seus conselhos municipais, e o CONEM se coloca à disposição para visitar essas prefeituras e ajudar, né, nesse trâmite legislativo que nós temos todo o encaminhamento. Eu estive também, no ano passado, quando o deputado era presidente lá em Joinville, né, da Câmara, a convite, então, o vereador Salles, e eu fiz uma fala lá na Câmara nesse sentido também, para que os deputados, os políticos possam conhecer um pouco mais as realidades das comunidades terapêuticas. E uma preocupação muito grande é que hoje o governo do Estado, deputado, ele tem focado muito nesse programa do Reviver, né, que tem hoje cerca de 70 e poucas comunidades recebendo 10 vagas cada uma, e a gente percebe que existe comunidade em Santa Catarina, e o senhor tem visitado algumas delas, percebeu que tem comunidades que têm a capacidade de ter um número de vagas maior, principalmente para mulheres e adolescentes. E o recurso também que essas comunidades recebem, né, que tem que sempre estar atualizado e condizente com aquilo que a comunidade precisa prestar. Porque hoje em Santa Catarina a gente tem dificuldade de ver comunidade que tenha psicólogo, que tenha assistente social, que tenha toda uma estrutura para que a pessoa esteja lá, não uma sonoterapia, né, comer, dormir, orar, que é importante, mas também tenha condições de profissionais capacitados para fazer com que essas pessoas saiam de lá e voltem para suas famílias, para os seus trabalhos, e a gente consiga evitar aquilo que todo mundo aqui sabe, a evasão escolar, o número de ocupação em leitos de hospital, a questão da criminalidade, né? E eu, por isso, que nesses 2 anos, deputado, peço desculpas por estar me passando os 5 minutos, mas é importante aproveitar esse momento da TV Alesc para dizer que eu, nesses 2 anos como presidente do Conselho, e agora fui reconduzido para mais 2 anos, eu não me senti em nenhum momento confortável de visitar uma comunidade terapêutica no sul do estado, ou no oeste, ou no norte, e sugerir o fechamento da comunidade. Porque o Estado ele não tem suporte para atender 50, 70, 80 dependentes químicos que estão lá, e se nós fecharmos aquela comunidade, onde é que nós vamos colocar essas pessoas? E a gente vê que muitas comunidades têm dado, sim, resultado e reintegrado essas pessoas à sociedade da melhor forma. Então, eu acho que seria importante a comissão ela oficiar essas prefeituras para que a gente crie os conselhos municipais, para a gente consiga estar lá na ponta, solicitar também a viabilização desse fundo à Secretaria da Fazenda, para que a gente consiga receber doações, emendas parlamentares e fazer um trabalho, e também, falei isso na frente parlamentar com o deputado Marcos da Rosa, a gente consiga, evidentemente, unir esforços dessa comissão, da Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas e do CONEM, para que a gente faça um trabalho em conjunto. E, todas as vezes, como eu falei, que essa comissão nos solicitar a presença, estaremos aqui para debater esse assunto que é tão importante. Obrigado. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Maurício. Obrigado, presidente. Quero saudar o Fernando, já nos conhecemos lá de Joinville, naquela oportunidade. E é um tema, assim, excitante, um tema que a gente tem que botar isso à frente, trabalhar muito. Conheço um pouco essa realidade, participo, até, inclusive, presidente, eu estive com a Essência de Vida, que é uma comunidade bem organizada na região de Joinville, ela fica em Araquari, mas é a região de Joinville, e é uma das poucas que tem. Então, como o Fernando falou, nós temos aí 60, 70 comunidades organizadas, e essas precisam ter todo o apoio para fazer o seu trabalho. Mas aquelas que não estão organizadas são inúmeras, e elas são centenas, eu diria, né? Porque se nasce de uma realidade necessária. Está lá, boa vontade, pessoas voluntárias que se unem para fazerem o trabalho social. A maioria delas nascidas dentro da própria igreja, através de voluntários. E essa pouco apoio tem. Porque se ela tiver que montar uma equipe, como manda a realidade, a exigência, né? O que vai acontecer? Ela vai terminar. Ela não consegue se adaptar, se ela não tiver um apoio público. E é difícil dar um apoio público para todas elas.
Nós estamos aí engatinhando nisso, né? É muito pouco ainda o apoio que nós damos para essas entidades. Enquanto isso, cresce o número de moradores em situação de rua, proveniente de uso e consumo de produtos químicos, né? E a gente não sabe mais o que fazer. Temos uma estatística em Joinville hoje, só em Joinville, que nós devemos ter aí perto de 1.500 pessoas em situação de rua. Quando eu fui secretário da Assistência Social de Joinville, nós tínhamos acompanhado, registrado, 157. Isso foi em 2007, 2008. Hoje tem mais de 1.500. Então, cresceu e muito. Por quê? Porque falta uma política realmente pública de atendimento, acompanhamento e atenção especial. Porque muitas dessas pessoas a gente sabe que podem ser recuperadas. Só que tem que ter o tratamento como tem lá a Essência de Vida e tantas outras aí em Santa Catarina. Por isso que o fundo é importante, é necessário e tem que dar apoio a eles sim, porque senão eles vão terminar e quem sofre é toda a sociedade. Fecha as portas mesmo. Então, parabéns aí pelo trabalho. Conta conosco. Até, presidente, eu iria fazer um requerimento para chamar as comunidades, né? Eles têm a associação dessas que estão organizadas, comunidades terapêuticas, mas eu acho que a frente parlamentar ela conflita um pouco nesse sentido com a comissão, né? Claro que tem a sua virtude, né? O que precisa ser feito, mas nós temos que também trabalhar na Comissão de Legislação de Justiça com essa realidade, conhecendo o que é uma entidade regularizada, o que precisa fazer para regularizar. Inclusive, em Joinville, eu mudei a lei, porque, por incrível que pareça, não poderia ter casas de tratamento em área rural, né? E nós mudamos a lei, foi eu que mudei para ter em área rural, até porque favorece muito o tratamento. Então é isso que a gente tem que dar atenção, fazer o crescimento e ver o que o governo pode, nesse sentido, apoiar e ajudar, através da Secretaria de Assistência Social e tantos outros órgãos do governo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Obrigado, Fernando, também. Eu quero aqui só fazer um registro. Nós tivemos na sexta-feira participando do 35º Encontro, Fórum das Comunidades Terapêuticas, promovido pela Acontece, que é uma das associações que representa as comunidades terapêuticas de Santa Catarina. Nós temos duas associações, né? A FEContesc e a Acontece, e a gente esteve participando deste fórum, organizado em Lages, no Crença, e lá estava a secretária de Estado da Saúde, que também pôde ouvir, né, as associações, são 20 que fazem parte da Acontece, e ela pôde ouvir também as demandas. E certamente aquilo que nós estamos fazendo de passar por todas as comunidades que fazem esse trabalho, eu digo que são verdadeiros guerreiros que fazem esse trabalho, porque a pessoa que chega ali, ninguém mais quis acolher aquela pessoa. E a pessoa chega numa situação deplorável e as comunidades abraçam essas pessoas, cuidam dessas pessoas e devolvem elas muito melhores para a sociedade. Então, precisamos sim fortalecer as comunidades terapêuticas. Nós estamos fazendo essa caminhada de visitar, de participar do fórum e, mais do que isso, de levar à frente as demandas que nós temos. No ano passado, houve um reajuste na questão do ticket médio das 87 comunidades que recebem esses valores, que compreendem 870 vagas, mas isso foi uma reposição de uma perda histórica. Ainda não houve um ganho efetivamente real. Hoje paga-se 1.500, mas o custo médio é de 2 salários mínimos para se manter uma pessoa com os cuidados nas comunidades terapêuticas, com todo o aparato de fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médico, dentista, tudo aquilo que precisa ter para que essas comunidades possam ter um funcionamento adequado. Então a gente tem uma grande missão pela frente. Eu tomei nota aqui das sugestões dos nossos colegas. Só um instantinho, já lhe passo a palavra, presidente. E eu quero agradecer a todos pela oportunidade que a gente possa construir com essas ideias, deputado Marquito, deputado Maurício Peixe, os deputados que estão conectados online com a gente, para que possamos fortalecer ainda mais a prevenção, que diz respeito ao trabalho que a gente pode estar fazendo, sobre todos os aspectos, deputado Marquito, e também o combate efetivo que é feito lá na ponta, como a gente estava citando aqui, uma das pontas é as comunidades terapêuticas. Presidente Fernando. Queria mais uma vez agradecer ao deputado, quando eu estive lá na Câmara de Vereadores, me recebeu muito bem, assim como os demais vereadores daquela casa, e a Essência de Vida realmente é isso, é uma referência no trabalho que é feito.
O deputado Lucas citou a Contesc, a FEContesc, que são instituições que vêm trabalhando pela qualidade das comunidades terapêuticas, né? Porque a gente tem falado isso, que é importante também, às vezes, que tem que cortar na carne, né? Isso em qualquer atividade, para que a gente mantenha a qualidade. E talvez existam formas alternativas de ajudar as comunidades, né? A gente está vendo aqui o governo do Estado agora com esse projeto para vagas nas universidades, né? Compra de vagas nas universidades. Talvez um projeto que podia ser pensado mais à frente talvez que esses alunos pudessem, no segundo momento, depois de formados, em determinado período, prestar serviços, né, de assessoria em comunidades, seja com psicólogos, assistentes sociais, como advogados, como eu, que pode estar ajudando, né, na questão jurídica, como administrador, na questão da documentação, da organização desse escritório, porque muitas pessoas realmente começam uma comunidade por a questão religiosa, ou talvez tenham um filho, e aquela situação se torna hoje uma comunidade e eles não sabem da questão de como resolver a questão legal. E a comissão também pode estar contribuindo, e fica aqui a sugestão, além dessa questão da palestra, deputado, seria em montar uma equipe, pensar uma forma de que possa dar formação também às pessoas que trabalham nas comunidades terapêuticas. Porque hoje existem instituições particulares que cobram para fazer cursos para os coordenadores e pessoas que trabalham na comunidade, e hoje existe uma deficiência muito grande para as pessoas trabalharem nas comunidades. Então, existe uma gama grande de trabalhos e, reitero, nós do Conselho Estadual de Entorpecentes precisamos que o governo do Estado de Santa Catarina tenha sensibilidade de montar uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, com médico, com advogado, para que a gente faça um trabalho. Agora, com um funcionário, analisar mais de 100 processos de credenciamento, realmente... com todo respeito, é uma piada com aquilo que a gente diz enfrentamento às drogas no estado de Santa Catarina. Desculpe, obrigado por ter me prolongado. Obrigado, presidente Fernando Henrique da Silveira. Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, obrigado pela sua presença. Agradecer também aos deputados que aqui estiveram conosco, que estiveram online. Então, nada mais... fazer um registro, deputado, por favor. Desculpa. Não, eu queria só fazer um registro, porque hoje, no Jornal do Almoço, no quadro do Ed Soul, ele apresentou, ele acompanhou durante um ano uma pessoa em dependência química. E ele fez a entrevista dela um ano atrás, nas ruas, né? E ela foi acompanhada, foi internada, foi acompanhada, teve seus problemas de idas e vindas, como grande parte acontece. E hoje ele apresentou no quadro dele esse esforço e essa busca lá dentro de cada pessoa na busca da recuperação, que é diária, né? Então, eu quero aqui manifestar, parabenizar o Ed Soul como um grande jornalista da nossa região e que fez isso e que falou abertamente sobre os desafios, os limites, as dificuldades que as pessoas encontram nesse processo de recuperação, que não basta ser encaminhada para uma casa de acolhimento ou uma comunidade terapêutica ou uma casa de recuperação e achar que ali se resolve todos os problemas, né? Muito pelo contrário, tem uma série de desafios e ele colocou isso com muita maestria. Eu queria registrar aqui nessa comissão, inclusive estou solicitando à minha equipe que faça uma moção de aplauso pelo trabalho do Ed Soul nessa cobertura, né? E que mostra justamente os desafios e a importância de a gente pensar que, nesse caso da dependência química, não existe resultado mágico, né? Existe muito trabalho e existe um trabalho que tem que ser profissionalizado, porque são profissionais da saúde nesse processo de recuperação. Então, queria deixar esse registro e agradecer e me desculpar por intervir na finalização da comissão. Não tem problema, deputado. Muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião desta comissão.